Vamos lá. Foi fácil agora entrar? Foi, só cliquei no link lá e já veio direto. Pronto, é ótimo. Cadê o meu slide? Foi para onde? Cadê, gente, meu slide? Vou pegar bem aqui de novo no grupo, né? Vocês estão vendo minha tela do computador? Não. Não? Estamos vendo, não. Não. Ou vocês estão vendo o que, então? Passando é os alunos, tudinho. É. Todos esses rostinhos lindos. Eu quero compartilhar a tela, peraí. Vai dar certo. Eu queria entender por que esse slide bem aqui, eu mandei para vocês, vocês conseguem abrir, e eu não consigo abrir aqui no meu computador. Ah, porque eu estou sem PDF? É porque meu computador é novo. Desculpa aí. Aí eu não tenho aquele programa, PDF. Aí ele só abre no próprio computador se tiver com o programa. Cadê quem foi que mandou pro grupo agora? Aqui, achei. Vamos lá. Baixar novamente. Pra gente continuar. Até agora vocês entenderam? Sim. Ótimo. Sim. Agora nós vamos para a concepção ambientalista. E grava a aula. Gente, eu esqueci de gravar a aula. Eu gravei. Ah, tu gravou? Ah, Uhum. menino, maravilha. Ei, Nilson, depois tu tem que mandar para mim, para eu postar lá no Instagram? No Ava, isso. Tá bom. E no Gflex, tá bom? Tá bom. Ah, tu já tá gravando então, né? Tô gravando. Vamos lá. Compartilhar a tela. Esse aqui. Estão vendo o slide? Não. Então, ótimo. Eu vou aprender. Então, vamos lá. O ambientalista é justamente essa concepção de que o ambiente tem total influência no desenvolvimento humano. Bem, gente, essa é uma concepção que é uma das mais usuais. E aí, o que a gente chama de o poder do ambiente, ele é visto como esse ambiente, ele pode ser denominado de duas formas. Um fator de risco ou um fator de proteção. Então, o que é o chamado fatores de risco? Na psicologia, a gente utiliza muito essa denominação. Fatores de risco são a comunidade, Ruim, professor. Deu Tem interferência. interferência. Tem alguém com o microfone Não vai escutar, não. É porque tem alguns microfones ligados. Desliguem os microfones. Bora lá. Então, os fatores de risco são famílias conflituosas, as drogas em família, comunidade também. Não necessariamente porque a comunidade seja pobre, que ele é um fator de risco. Não. Tem pessoas que são pobres e são pessoas altamente equilibradas, com uma família muito equilibrada. Fator de risco, eu digo mesmo conflito, violência, droga, sexo desenfreado para as crianças verem. Então, isso são fatores de risco. E fator de proteção é justamente pais amorosos, afetuosos, uma escola que dê atenção, uma parceria entre escola, proteção. Então, isso são chamados fatores de proteção.
né? Então, são esses fatores que influenciam no nosso desenvolvimento. Né? Então, ele é concebido como um ser extremamente plástico. A concepção ambientalista ela é tão maravilhosa que ela fala que nós somos plásticos e hoje, com a neurociência, nós temos também, falamos da neuroplasticidade cerebral. Né? E nós vamos ver um pouquinho na frente. Embora não esteja na nossa ementa, eu vou precisar falar com vocês sobre neuroplasticidade, ou então a gente pode até ver na psicologia 2, mas eu vou resumir rapidinho. O nosso cérebro ele é plástico. Né? Então, ele tem uma capacidade de se resolver, de se readaptar, né, após uma lesão. Ele é plástico por quê? Porque a partir do momento que eu insiro novas informações a ele, ele se remodifica. Então, é por isso que o nosso cérebro é plástico. Tem pessoas que têm lesões cerebrais ou têm algum AVC, e aí, de repente, a gente percebe que ele consegue ter um bom prognóstico, ter uma melhora, porque o nosso cérebro é plástico, ele tem essa capacidade de se remodelar, de se modificar, certo? Então, como o nosso cérebro é assim, nós também somos assim. Nós somos seres altamente adaptáveis. Claro que tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de se adaptar. E aí vai muito do quê? Da história de vida, das crenças que eu falei lá no início. Então, isso tem muito a ver com o que a pessoa é. Mas todos nós somos super adaptáveis. Então, essa concepção deriva do empirismo, que é o do dia a dia, do cotidiano. E aí, ó, na psicologia, o grande defensor da posição ambientalista é o norte-americano Skinner. Brian Fruit, depois eu falo o nome dele. O nome dele é um nome muito difícil. Mas, no final, todos nós conhecemos ele como Skinner. Então, o Skinner, nós vamos ver toda a teoria do Skinner, que é chamada, que muitos chamam de estímulo e resposta, né? Então, eu tenho um estímulo do ambiente, influencia o meu comportamento, e o meu comportamento vai dar uma nova resposta. Então, a teoria do Skinner trabalha com o que nós vamos ver, eu acho que vocês já ouviram falar demais, em reforço, né? Reforços positivos, reforços negativos. Então, é isso que o Skinner vai tratar, que nós vamos falar na aula de Skinner. Então, ele propõe uma ciência do comportamento em que o papel do ambiente é muito importante na maturação biológica. É o ambiente que faz com que os nossos comportamentos se mantenham ou não se mantenham. Né? Então, o nosso ambiente e a forma que é reforçado o nosso comportamento. Isso é simples. Eu penso que naquela primeira aula, na segunda, eu falei mais ou menos isso, quando a criança está chorando. Ela quer uma boneca. Acho que a gente falou isso, né? E aí, a mãe dá a boneca. Ela quer porque quer a boneca. A criança vai aprender, toda vez que ela chorar, ela vai ganhar a boneca. Ela já aprendeu, porque ela conseguiu a boneca com choro. Então, a mãe reforçou. Esse comportamento dela pode ficar sendo mantido, porque ela conseguiu o que ela queria. Né? É que nem quando vocês mandam uma bela mensagem para alguém. Aí a pessoa diz assim, dá aquele dedinho, ninguém merece. Que reforço você tem recebendo um dedinho desse? Nenhum, né? Então, são as respostas do ambiente que fazem com que o nosso comportamento se mantenha ou não. Aí, então, ele coloca os estímulos presentes em uma dada situação, né, que levam ao aparecimento de um determinado comportamento. Então, para o Skinner e para essa concepção ambientalista, vou deixar bem aqui, gente, porque condomínio ao meu lado, todos os dias, eles ligam o som bem alto para fazer uma oração. Condomínio do lado do meu prédio. E aí é um barulho danado, aí vocês não vão conseguir me ouvir. Então, por exemplo, são os estímulos presentes que levam a dar a situação que leva ao aparecimento de determinado comportamento. Então, é o estímulo que eu tenho que modifica meu comportamento. Vocês já ouviram aquela história que diz que o ambiente influencia o comportamento? E é verdade. E isso não tem nada a ver em falar que fulano é bipolar. Tem gente que diz assim, porque no trabalho ele é de um jeito, em casa ele é de outro.
são as variáveis do comportamento, são os estímulos do ambiente, quer dizer, que faz com que ele modifique o comportamento dele, né? Isso vocês vão ver muito com as crianças. A mãe vai chegar para você e vai dizer assim, mas lá em casa ele não é assim. E na escola ele é de outro jeito. Então, você precisa saber que estímulo esse ambiente está dando essa criança para que ele tenha essa variação no comportamento. E, às vezes, são variações que são disruptivas, né? Negativas. Então, é isso que a gente tem que pensar e observar. Isso até na casa de vocês, com os parentes de vocês podem perceber. Né? Às vezes tem dias que tá seu pai, ou sua mãe, seu marido, quem for, tá diferente. Então, o que foi que aconteceu no ambiente dele? Qual foi o estímulo que fez com que? O que foi aversivo no dia a dia dele, que influenciou no comportamento dele? Com a criança do mesmo jeito. O que é que tem de aversivo? Eu vou falar aversivo porque é a expressão que a gente utiliza, mas o que é aversivo é ruim, né? O que é que tem de aversivo nesse ambiente escolar ou familiar que essa criança está extremamente inquieta? Então, tudo isso faz sentido. Tudo isso a gente tem que observar. E isso nós vamos ver na psicologia 2, um pouquinho quando a gente for falar, por exemplo, de transtornos comportamentais. Porque justamente os transtornos comportamentais têm que ser manejados por quem? Na escola, pelo professor. Então, não é por isso que a gente estuda psicologia da educação. E por isso que nós temos 2 cadeiras. Porque aqui vocês estão vendo só as bases teóricas para isso que vocês... para o comportamento das pessoas e das crianças no processo de aprendizagem, né? Então, segundo os ambientalistas ou comportamentalistas, ou behaviorista é a palavra em inglês, que tem a ver com comportamento, que é comportamentalista, né? Por isso que o nome é ABA, Análise do Comportamento Aplicada, que no inglês é Analysis Comportamentos Behaviorist. Então, behaviorist. Só adiantando para quando vocês verem essa palavra behaviorista, saber o que é já. Até aqui dá para entender, gente, que eu falei de estímulo aversivo, ambiente. Eu fico perguntando, porque como vocês estão no primeiro bloco, e são expressões um pouco mais distintas das outras disciplinas, né? Eu acho que vocês já percebem um pouco isso, né? Então, e as leituras também. Então, eu fico muito preocupada com isso. Então, assim, dúvida em relação com expressão. Não tenha vergonha de dizer, Iloma, o que é que significa a palavra tal? Porque é bom vocês perguntarem, e vocês vão ficar sabendo que vai enriquecer o vocabulário de vocês. O nosso vocabulário só enriquece com vocês profissionais, porque vocês vão ter que enriquecer o vocabulário, é com um novo vocabulário, é com palavras novas, e é perguntando. Me lembro que quando eu fazia meu primeiro curso superior, que eu fiz serviço social, né? Com 18 anos eu comecei a fazer serviço social. E aí eram expressões do serviço social, são expressões bem complexas, né? Porque a gente fala muito de políticas, né? Aspectos sociológicos, tudo. Então, eu estudava naquele tempo, as pessoas usavam dicionário, com o dicionário ao lado. Hoje a gente estuda com o Google, né? Então, uma palavra que eu não entendia, eu anotava mesmo e pegar o significado. E isso enriquece o nosso vocabulário. Então, é uma dica muito boa. Enriquecer o vocabulário de vocês, uma palavra diferente que não está entendendo, ou então palavras que vocês veem que é muito senso comum, muito colocado, vocês podem modificar com forma mais técnica, vendo o vocabulário dentro do Aurélio. Ninguém usa mais o Aurélio, né, gente? Alguém aqui em casa tem dicionário? Tem não, né? Sim, eu tenho. Tem? Eu Meu tenho. Deus do céu, ela é maravilhosa. Tu tem, Tamires? Eu tenho. Olha, ela tem o Aurélio. Tenho. Também Também tenho. tenho. Tem? Até bem aqui ainda. Olha, coisa boa. Tem gente que não sabe nem procurar. As crianças de hoje, gente, elas não sabem procurar no dicionário. De jeito nenhum. Não sabem. As escolas não ensinam mais, né? Vou abrir aqui que a música acabou. Vamos lá. Então. Ah, não, começou de novo. Tem que fechar. Veja de novo. Começou. Hã?
Segundo os ambientalistas ou behavioristas, os indivíduos buscam maximizar o prazer ou minimizar a dor através da manipulação dos elementos presentes no ambiente. Gente, isso nós vamos ver na teoria de Skinner e é verdade. É porque nós não sabemos, nós não somos analistas de comportamento. Mas quem é, consegue manipular todo o ambiente. Todo o ambiente. Gente, se a gente for bons estudiosos com relação ao comportamento humano, se quando a gente sabe toda a teoria, né? Behaviorismo, a teoria da análise de comportamento, a gente consegue modelar e modificar os comportamentos. Não é à toa, isso é provado, isso é evidência científica que crianças com autismo, elas modificam totalmente o comportamento delas. Vocês vão chegar e vão dizer, criança quando entrou na escola, então quando a gente descobriu o laudo, ela era de um jeito, e depois ela mudou totalmente com as terapias, com a psicóloga, justamente isso vem daí. Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo daí a música, então? Não, né? Professora, e a Aline Barros aí? É isso. Gente, é todo dia depois que começou a quarentena. Todo dia. Engraçado que no meu... Vocês conhecem a professora Marilene? Ela é professora de vocês? Não. É lá no condomínio dela, é do lado do meu. O meu condomínio é prédio, né? É um prédio. Né? E aí os moradores ontem, foi confusão, reclamando do barulho. Aí o porteiro me disse, não, é lá no outro prédio, a gente não pode fazer nada. O cara bota um paredão lá, com as músicas. Todos os dias a gente escuta essas músicas. E ele disse que vai ficar assim até dia 30 de agosto. Aí aqui, a cobertura, que o pessoal da cobertura fica indignado. Pode virar. A dona da cobertura, aquela que foi comigo, ela disse, isso é absurdo, eu não sou obrigada a ouvir essa música, não. Oi? Vocês estão ouvindo? Todo dia. Eu acho linda, mas dá uma nostalgia, ainda mais numa hora dessa, você fica sozinho em casa ouvindo um negócio desse. É tristeza. Então, vamos lá. Na concepção ambientalista, ele coloca que o ser humano é produto do meio em que vive. Ou seja, é montado pelos ambientais e pelos condicionamentos. Condicionamento tem a ver com a modelagem. Além da Aline Barros, tem alguém aí também com o microfone ligado. Meu povo, desliga o microfone. Então, vamos lá. Então, assim, o homem é o produto do meio em que vive, porque, infelizmente, nós vemos isso. É claro que ele pode se mudar e modificar, mas, normalmente, crianças que têm pais traficantes, não é? Vocês ainda não estão nas escolas, se vocês forem para a escola, vocês vão perceber muito isso. E para elas, o tráfico, a arma, tudo isso é muito normal. Né? Então, se eu tenho uma família que ela é conflituosa, e eu estou falando nesse aspecto bem socioeconômico, para essa criança, se conseguir sair desse ambiente de uma forma positiva e significativa, é complicado. Porque ela tem muito fator de risco, que são esses que eu acabei de falar. Né? Então, mas se ela tiver uma boa escola, ela tiver uma questão cognitiva muito boa, né? E o ambiente, alguém conseguir modificar essa criança, assim, mas é por isso que é tão difícil, gente. A gente, como é que eu posso dizer? Ressocializar adolescentes, conflito com a lei, ressocializar presos. Por quê? Porque eles, quando saem de lá, eles voltam para o mesmo ambiente anterior ao crime. E se é produto do meio, ele está voltando para o meio que produziu o primeiro crime que fez ele incidir. Ele vai reincidir. É por isso que a gente sempre fala, para ressocializar adolescentes, né, não basta só, simplesmente, você pegar, eles cumprirem medidas socioeducativas. Você precisa modificar o ambiente em que ele vive. Porque se ele voltar para lá, vai fazer a mesma coisa, a não ser que ele tenha muita força de vontade. Né?
Mas isso não é regra. O que a gente tem que pensar, a gente nunca pode pensar no ser humano, gente, de uma forma cristalizada, né? Que não muda, não. A gente tem que pensar, e isso é uma concepção que a gente vê em várias ciências, em várias abordagens, na própria psicopatologia, na psicologia, na pedagogia, na psicopedagogia. A gente nunca pode ver o ser humano como algo cristalizado. Ele é dinâmico. Ele é tão dinâmico no ser humano que na psicopatologia, quando a gente vai estudar doenças psiquiátricas, por exemplo, a gente observa hoje, a gente faz toda uma análise da história dessa pessoa de vida, né? Para você ver como tudo faz variações para o que nós somos, certo? Então, na concepção ambientalista, a criança nasce com uma folha em branco e gradualmente passa a ser modelada, estimulada e corrigida pelo meio que vive. É tão engraçado que eu disse para vocês, nenhuma concepção é totalmente certa. Por quê? Nós podemos nascer como uma folha em branco? Depende, porque nós temos todo um sistema fisiológico já preparado, né? Temos funções cognitivas preparadas, né? Então, o que vai ser inserido na gente vai ser como se fosse... eu coloquei algo dentro, por exemplo, como se fosse fazer um bolo, que você acrescenta ingrediente, mas você tem o ponto central, que é farinha de trigo. Não tem que ter. Se não tiver farinha de trigo, não se faz bolo, né? Coisa que nem o ser humano. Tem que ter lá o cérebro, o organismo, tudo. E aí os estímulos é que vão modificar, né? E aí eles são fontes de aprendizagem. Tudo nosso faz a questão da aprendizagem. Então, aprendizagem e desenvolvimento podem ser tratados como sinônimos. É claro, porque toda vez que eu estou desenvolvendo, eu estou aprendendo. Todas as vezes. Não tem como, né? Então, isso significa que o desenvolvimento é encarado como um acúmulo de respostas aprendidas? Sim, isso mesmo. Tudo que nós sabemos foi acumulado durante todas as nossas leituras, nossas vivências, tudo. E não tem essa história de que esqueceu, nem que vá lá para o inconsciente, mas todos nós temos. Se esqueceu, é porque não aprendeu, decorou, né? Agora, tem algumas variáveis com relação às memórias de trabalho, memórias a curto e longo prazo, que nós vamos ver mais à frente. Então, o ambientalista propõe que o nosso comportamento pode ser influenciado pelo ambiente que estamos inseridos. Será que é possível? Né? Sim, sim. Pense um pouco na história de vocês. Então, é verdade. Vocês conseguem identificar alguma característica, algum comportamento que tenha sido aprendido no ambiente que vocês foram cuidados ou criados? Vocês conseguem lembrar de algo que vocês hoje estão, foi porque foi aprendido em casa e tudo? Por exemplo, eu gosto muito de ler. Adoro ler. Adoro ler e adoro ter livro, né? Uma grande diferença entre você comprar só o livro, tem que ler. Mas por que eu tenho isso? Todas as noites, quando eu entrava no quarto da minha mãe, do meu pai, aí em casa, eu passava uma noite. Eu batia na porta, quando eu entrava, estavam os dois lá com o livro na mão. E minha mãe tinha uma biblioteca enorme, ainda hoje ela tem alguns, muitos ela doou, de livros. Então, o meu comportamento acerca da leitura foi o quê? Foi moldado pelos meus pais, né? E o meu filho era do mesmo jeito, até os 10 anos de idade. Ele está sendo corrompido pelas redes sociais. Mas hoje, por exemplo, estava arrumando o quarto dele, estava vendo um monte de livro que ele tem. E ele era o tipo que ia para o shopping e pedia para ir comprar livro, né? Então, isso eu aprendi, eu aprendi o comportamento dos meus pais, né? E o meu filho aprendeu do meu comportamento. Então, eu acho que muitos comportamentos, se vocês forem parar para pensar, tem gente que não gosta de falar nem nada, né? Mas muitos dos comportamentos de vocês são dos pais de vocês. Até, por exemplo, gente, a questão do falar alto. Se você só mora com gente que fala alto, você pode falar alto, né? Não, você está aprendendo a falar alto. Não tem como. Alguma dúvida até agora com relação à concepção ambientalista? Tudo tranquilo.
Tudo tranquilo. Quando alguém perguntar, vocês sabem diferenciar o inatista do ambientalista. Não, professora. Já esqueceu? Eu vou ter que puxar muito da minha memória, viu? Porque O inatista, o ambientalista, que é o homem é produto do meio. Já disse a palavra ambientalista. Ambiente. É o ambiente que influencia no homem. Na inatista, não. O homem já nasce pronto. Já está dizendo, ó, inatista, inato. Tudo que eu tenho é porque nasceu comigo, na inatista. E na ambientalista, não. Vocês podem aprender muitos conceitos só com a palavrinha. A palavra conceitual, ela diz muita coisa. Então, ambientalista é o ambiente que influencia no meu desenvolvimento. Inatista é inato, nasceu comigo. Claro que não, né? Imaginou como seria, então, as coisas seriam tão injustas na face da terra. Vocês estão assistindo Piauí TV. Está assim, jornal aí. Tem gente assistindo jornal. Lília, tá tudo bem, Lília? Tu tá entendendo? Tô perfeitamente. Graças a Deus, tá tão sério. Não, mas eu entendi. Inatista é inato ao ser humano. A pessoa nasce com ela e não muda. Síndrome de Gabriela. O ambientalista é behaviorista, comportamentalista, é de Skinner e é o ambiente que molda o comportamento do ser humano. Pronto. Fechou. 10 para ela. Então, gente, agora eu vou abrir que a música dessa vez acabou. Um pouquinho antes de terminar a aula, a gente só vai fazer os encaminhamentos. Dessa aula eu já passei atividade, né? Faltava só explicar, não foi? Foi. Então, pronto. Então, já tem atividade, eu não vou passar outra, tá? Aí, nós vamos nos encontrarmos na terça com outra aula. E aí, eu já vou para mandar... Quer dizer, eu acho que não vai dar para a gente terminar tudo, né? O slide todo, todas as concepções. Mas na próxima aula, a gente vai terminar essas concepções. E aí, eu já vou botar... como vocês já têm ela, eu não vou botar isso aí. Aí, eu vou botar na próxima semana... Eu vou botar só a aula que o Enildo vai me mandar na plataforma para quem não assistiu. E na segunda, né, eu coloco a aula da segunda-feira. Eu penso, deixa eu ver, amanhã é quarta, amanhã é quinta, é? O primeiro horário. Vocês vão ter aula amanhã no primeiro horário, não vão? Vão, né? Vão, é verdade, vocês vão. Se vocês não tiverem, vocês me avisem. Que eu vendo aula para vocês para a gente terminar logo, tá bom? eu acho que não, ninguém marcou nada. Se não marcar, vocês correm e me gritam, professora! E aí a gente termina o slide, porque a gente termina todo ele essa semana e na próxima a gente já continua outro, certo? Então, nós, professores, somos responsáveis pela transmissão do conhecimento. E poderá condicionar as através da avaliação, da punição, do treinamento. Gente, nós como professores, eu acho que acima de tudo a gente tem que ter empatia. Isso vocês já têm que aprender agora, no primeiro bloco. Né? Ser professor Aqui tá chovendo. Tá quase sem Aqui não tá chovendo, não. Ser professor... Aí tá chovendo, não? Tá, não. Ser professor, principalmente educação infantil, fundamental, não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes vocês vão se ver numa sala lotada com 28 crianças, as 28 com comportamentos distintos. Aprenda desde já que todos nós aprendemos de forma heterogênea, o que significa que aprendemos de formas diferentes. E, infelizmente, a gente termina ensinando de forma homogênea, né? É por isso que na sala de aula a gente termina mudando muito o jeito de dar aula. Tem dias que a gente dá aula com slide, tem dia que a gente faz um debate, tem dia que a gente faz uma discussão. Porque tem gente que aprende muito mais lendo o texto com o professor discutindo, tem gente que aprende muito mais com slide. Então, cada um aprende de uma forma diferente. E a criança também. Isso sem contar... Vai ser daqui a 10 minutos. A gente vai entrar de novo. Se estiver ruim.
Tem um outro aplicativo chamado Shield. Alguém já mandou isso para vocês, algum professor? Match. Eu não quis mexer com esse outro aplicativo, ele não encerra em 40 minutos, né? Ele não tem tempo limitado. Porém, eu acho muito difícil. Aí eu acho que mexer com vocês, com as cabecinhas de vocês, mais uma vez. Você tem que instalar outro aplicativo. Mas caso vocês queiram, se vocês acharem muito chato esse negócio de estar reiniciando a aula, aí a gente pode usar outro aplicativo. Vai de vocês, tá certo? Então, os alunos de vocês serão muito produto de vocês, principalmente o comportamento deles. Eu fui uma vez numa escola pública, eu achei muito interessante. Eu rodei todas as salas, os meninos estavam tudo por cima, ó. Alguém que já foi em escola pública? Já, né? Muita gente aqui já conhece, né, a realidade. Gente, o nariz não para de coçar. Eu falei para ele hoje, eu peguei com ele. Então, porque esse lá, os colegas dele, acho que estão assinando faixa ali, tudo. E pode ter segredo. Se tiver segredo, estiver conversando segredo, a gente escuta, ó. É o áudio da Daiane que tá ligado. Ah, é? Ah, Peraí, eu tô aprendendo. Minha gente, eu tô aqui boiando aqui, meu Deus do céu. e quantas Mas pessoas... desliga. Não tá ligado, É não. top. Deu o áudio, não. Não, meu não tá, não. Sei lá, não sei mais não. 19. Então, gente, e eu já entrei numa sala que os meninos estavam por cima, só que porque não tinha professor. Na hora que a professora entrou, todo mundo se sentou, na mesma hora. Me deram bom dia e ficaram em silêncio. E eu perguntei para ela o que é que ela fez. Ela disse, primeira coisa, eu não grito com eles. E quando eles começam a gritar, porque quando você grita, você vai ter como resposta o grito. É que nem numa discussão. Por que a discussão continua? Se alguém calasse, não teria, né? Mas aí um grita, o outro grita. Então, com a criança é o mesmo jeito. Então, é você que vai modelar seu aluno. E o processo de aprendizagem do mesmo jeito. Eu estou dizendo isso porque que você vai modelar o seu aluno, porque vocês não vão ser só responsáveis pelo processo de aprendizagem, como antigamente era. Vocês também serão responsáveis pelo processo de modelamento do comportamento do aluno, até para facilitar as aulas de vocês, né? Acima de tudo, com afetividade e empatia, né? Eu sempre colocar assim, como, se fosse meu filho, como eu gostaria que ele fosse tratado, mais ou menos assim. Então, porque essa perspectiva, né, de que o professor, ele é o responsável, dá uma questão de poder, né, para o professor, para a pessoa, uma vez que é ele que definirá e controlará tudo que a criança deve ou não aprender, através de técnicas eficazes. Né? E aí vocês vão ver, ter a didática, plano de aula, planejamento, estudos, né? Então, não existe dúvida de que nossos aspectos biológicos, genéticos e hereditários ajudam a explicar o nosso comportamento, mas não determina o nosso comportamento. O nosso comportamento é determinado pelo ambiente, com base na concepção ambientalista, certo? Mas que todos os aspectos biológicos estão aqui, né? Então, nossas experiências derivadas do meio, da cultura e de outros ambientes externos nos quais somos inseridos são significativas para o nosso comportamento, mas não são únicas. Aí vem a pergunta. Se uma única abordagem fosse inatista ou ambientalista não consegue dar conta das explicações de comportamento, é preciso repensar essa questão? Você concorda? Bem, é o seguinte, como eu disse para vocês, nós temos várias concepções, né? Então, uma ajuda a outra. Até agora, nós temos só, aqui que está fazendo mais sentido atualmente é essa, ambientalista. Então, só que a concepção inatista e ambientalista não estava dando conta das outras respostas que queriam buscar, de jeito nenhum. Então, com base nisso, faltando muita coisa, aí nós temos a concepção interacionista, que é de Piaget e Vygotsky. Alguns autores colocam concepção interacionista, Piaget, e Vygotsky sócio-histórica, certo?
Tanto que lá no Word, vocês viram que eu mandei para vocês que tem isso, não tem? Né? A sócio-histórica e aqui não tem. Né? Mas nós vamos ver a sócio-histórica. Então, o interacionismo é abordagem difundida apenas no final do século XX, 1940 e pouco. Né? Então, leva em consideração algo a mais. Olha só, ela acrescenta que a interação, concepção de interação entre organismo e meio. Ou seja, enquanto a ambientalista acha que nós somos só produto do meio, ela coloca que nós somos organismo e meio. E foi o que eu falei. Vocês lembram que eu disse que nós temos todo um aparato biológico, que é como se a gente fosse a farinha de trigo, nosso corpo, e a gente colocasse ingredientes do ambiente. Então, na concepção interacionista, é isso que eu falei. Porque na ambientalista, todos os estímulos vêm para cá, mas você vê que elas não falam muito lá da questão fisiológica, né? Eu falei que a gente pega um pouquinho de cada. Então, aqui na interacionista é isso, organismo e meio. Então, nesse momento, o sujeito passa a ser visto não apenas do ponto de vista orgânico, ou apenas como resultado da influência do meio. Né? No inatista, a gente só é orgânico, no ambientalista é o meio, nós somos produto do meio, e no interacionista não. É uma construção. Já diz o nome, interacionista. Então, é o nosso organismo interagindo com o meio ambiente, certo? Então, é o nosso ambiente que tem a ver com suas estruturas cognitivas, através da perspectiva de uma interação. Então, como eu disse para vocês lá no início, quando a gente pensa em desenvolvimento, que tem que fazer estímulo com a criança, então são esses estímulos, gente, que constrói e reconstrói as nossas estruturas cognitivas. Eu acho que eu até falei isso para vocês, né? Por que que as pessoas que estão foi para vocês que eu falei, por que que as pessoas que estão na educação de jovens e adultos têm tanta dificuldade de aprender a ler e escrever? Foi com vocês que eu falei? Por quê? Porque lá na infância, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 3 anos, que é chamado por alguns autores de período crítico, só que esses autores que falam de chamado período crítico, eles vão até os 10, alguns até os 10, outros até os 6. O que é chamado período crítico? Período crítico para aprendizagem. O melhor período para você instalar muita informação, muito estímulo para as estruturas cognitivas. Então, o período crítico é isso. É o momento que o cérebro está lá, a criança está lá apta a aprender tudo. Porque é como se você ensinasse tudo, colocasse, e depois ele se reorganizasse. Então, é isso. É essa interação que vai construir, reconstruir as nossas estruturas cognitivas, são aquelas que eu falei. Linguagem, memória, sensação, percepção. Então, são os estímulos. Uma pessoa, por exemplo, que é criada num ambiente totalmente isolado, então ela não tem noção, por exemplo, de linguagem. Porque a linguagem, por exemplo, ela é aprendida. Eu tenho lá o ladozinho para desenvolver. Mas, se ninguém conversar comigo nunca na vida, se eu ficar num ambiente mudo, eu vou ser muda, não é? Porque eu não fui, eu não interagi. Vocês acreditam que até perder a linguagem a gente pode? Eu até assisti um filme que fala um pouquinho disso, né? A criança, no tempo da Segunda Guerra Mundial, e aí naquela loucura do Holocausto, e ela foi conviver com lobos. Então, ela pegou todos os comportamentos dos lobos. Inclusive, ela deixou de falar. Criança, né? Ela deixou de falar e ficava só ruivando igual os lobos. Porque a interação dela era com o lobo. Ela não tinha uma outra estímulo, a não ser dos lobos. Né? Então, Professor, oi, meu bem. tem um filme que eu assisti já tem um tempo, eu não me recordo assim os detalhes, mas é O Quarto de Jack, fala mais algo parecido assim também. Muito bem, eu assisti, sabe quando esse filme? Acho que semana retrasada, eu até ia dar um exemplo dele, mas como eu não estava lembrando. Ele é ótimo. O Quarto de Jack, querida, é verdade, gente. Pronto. Ele nunca tinha visto o mundo, né? Nunca. Então, muita coisa ele não sabia. Vocês viram que até nem atender um telefone, ele não sabia como atendia.